Então, vocês vão acompanhar aí na tela comigo, nós vamos começar com o olhar. O olhar, o que eu vou abordar aqui no terceiro passo, para vocês que são iniciantes, a gente vai falar de sombras. Sombras num tom natural, sóbrio, não arrisquem nem se aventure em coisas muito coloridas, tá bom? O lápis, sim, podemos usar o lápis. O rímel ou máscara, como vocês acharem melhor, e o blush, que é o que vai deixar a pele com um tom saudável, tá? Vou mostrar aí pra vocês que é esses três que a gente vai abordar aqui no terceiro passo, tá? Eu vou compartilhar uma tela com vocês, porque o primeiro passo, quer dizer, nesse terceiro passo, o primeiro que nós vamos falar é de sombras, e eu quero que vocês não tenham mais dúvidas sobre sombras, tá bom? Então, assim, Andréia, eu não sei aplicar sombra. Eu não sei se vocês já compraram sombra, ou quando vocês forem comprar, vocês vão ver que tem sombras unitárias, e tem muito quartetinho, né? O quarteto de sombras. O que é um quarteto de sombra? Geralmente ele vem 4 tons que se combinam, tá? E eu instruo vocês, se alguém quiser depois praticar, for comprar ou se tiver em casa, use o quarteto natural. Qual que é o quarteto natural? Que é o que você não vai errar. É o que tem um beijinho claro, um camurça, um marronzinho, um marrom mais escuro. Tá? É coringa, você não erra, e esse é o melhor quarteto. Andréia, por que tantas cores? Para confundir a gente. Vocês vão também desmistificar isso. É muito simples, gente. A gente começa do claro para o escuro. Então eu pego o cantinho do meu olho, do lado de dentro, próximo ao nariz, os tons claros, e até quando eu for chegar ao final do meu olho, vai escurecendo. Então sempre o claro interno e o escuro para fora. Eles colocam 4 tons, porque para quem já tem prática, já vai saber como usar. Eu vou falar para vocês aqui os 4, mas a gente pode começar com só 2. Já dá para dar um olhar maravilhoso, tá? Então, qual que é o primeiro que vocês estão vendo aí na imagem? É o mais clarinho que a gente vai usar. Então, a gente vai pegar a sombra mais clara, vai lá pegar o nosso quartetinho, vai na sombra mais clara e vai passar em toda a pálpebra, até abaixo da sobrancelha. Então, vocês estão vendo aqui, ó, tudo. Você vai pegar toda essa regiãozinha aqui, ó, desde aqui até aqui na sobrancelha. Então, você vai usar a cor mais clara embaixo, como base. Aí você vai pegar um tom mais escuro, vai lá da paletinha, seria talvez o beijinho, né? Porque tem um bem claro, aí depois tem um beijinho ou um marrom claro, que é o que você vai fazer o quê? Passar ele, tá? Esse tom mais escuro, no canto extremo e interno rente à raiz dos cílios. Tá vendo, ó? Nesse pedacinho aqui, ó. Você vai pegar o pincelzinho e vai vir com esse tom aqui, tá bom? O terceiro, a gente vai continuar com essa cor mediana e a gente vai marcar aqui, que é aquele olhar que vocês já devem ter visto muito bonitinho, né? Você já marcou a linha aqui, ó, em cima da raiz dos cílios. Você vai fazer esse côncavo aqui, tá vendo? Você vai marcar até aqui. Lembrando que a branquinha tá aqui, ó, a mais clarinha tá aqui. Você só vai marcar aqui bem esse ossinho, tá? E com a sombra mais escura, você só vai esfumaçar aqui o cantinho. Então, você já fez aquele desenho aqui, tá vendo? Não, você só vai vir até aqui e esfumaçar esse cantinho. Pronto. Você saberia usar os 4 tons. Mas se você fizer o primeiro e o terceiro, você já vai ficar com um olhar magnífico, tá bom? Eu mudei o passo aí para máscara, mas eu tenho mais uma coisinha aqui para falar para vocês aqui das sombras, tá? Que são dicas, tá? Então, assim, escolhe, gente, sempre uma sombra de cor discreta e sóbria, tá? Eu indico esses tons naturais aí, bege, marrom, marrom clarinho, tá? E coloca, né, toda a pálpebra, tá? O mais clarinho que tiver. E outra coisa que é legal é vocês escolherem as sombras opacas, tá? Fuja um pouco das cintilantes, tá? Porque a cintilante, ela dá ela realça muito as ruguinhas, esses sinais no olhar, entendeu? Então, ele pode destacar mais as rugas. Então, assim, use sempre as mates, as opacas, tá? E você sempre vai esfumaçar delicadamente a sombra, tá? Se você quiser usar um lápis, você vai passar um lápis marrom rente os cílios e vai esfumaçar, tá? Valoriza, assim, os tons marrons, os tons naturais,
porque quando você fizer vai ficar uma coisa delicada, natural, e você está aprendendo, então vai ficar bem legal. Você pode fazer um traço bem fino, delicado, para ter esse resultado aí, tá? Se você quiser. Os tons escuros de lápis, assim, por exemplo, se a gente for pegar escuro e opaco, o marrom, o cinza, o preto, o verde militar, o azul marinho, eles reduzem as pálpebras inchadas. Então, se você quiser anotar aí, tá? Lápis, marrom, cinza, preto, verde militar, azul marinho, reduz a pálpebra inchada, tá? Fazer um traço por dentro da linha da lágrima. Quando a gente vai passar o lápis dentro da linha da lágrima, a gente diminui o olho. Então, quem tem um olhinho arregalado, igual eu, que meu marido fala que eu tenho olho arregalado, aí o certo é a gente passar o lápis dentro dessa marca d'água para diminuir um pouquinho. Se você tem um olho pequenininho e você quer aumentar, se você passar o lápis dentro da marca da lágrima, você vai ficar com o olhinho fechado. E vai diminuir mais ainda. Então, o que você tem que fazer? Passar do lado de fora. Aí ele aumenta, tá? Esse é um truquezinho. Também você pode fazer facilmente, você já vê a diferença na hora, tá? E para levantar o olhar, né? Fiz uma sombra maravilhosa, passei o lápis corretamente, né? E quero levantar o olhar. Então, o que eu tenho que fazer? Um traço bem fino na raiz do cílio superior. Então, vou pegar lápis, gente. Usar lápis para quem está começando, tá bom? Pega o cílio superior, faz uma linha fina, tá? Nada grotesco, nada. Fininha no cílio superior, tá bom? E na parte de baixo do olho, se você quiser usar a sua sombra em pó foi escura, você tenta evitar, tá? Porque daí fica muito pesado usar uma sombra escura, passar lápis. Então, assim, para realçar mesmo e não deixar uma aparência caída, faz só como se fosse um delineado bem fininho, mas na parte de cima, tá? Então, o ideal é marcar o contorno do olho com uma sombrinha marrom. Então, se você quiser fazer um marronzinho, aquelas cores que eu falei, vai ficar mais natural, tá? A sombra preta pode ser usada? André, você não falou de sombra preta. Pode, mas com cautela, tá? Para não deixar o olhinho da gente pesado, tá bom? Aí você marca o côncavo, como eu mostrei dos olhos, com uma sombra marrom mais opaca, né? Mas não tão forte, para dar aquela levantada no olhar, dá uma profundidade e acaba também disfarçando essas ruguinhas, essa flacidez da pálpebra. Então, eu prefiro as marrons, tá? Mas pode usar a preta, desde que tenha cautela, tá bom? Eu acho que deu para vocês pegarem um pouquinho da sombra, que não é difícil, tá bom? Clarinho em toda a pálpebra, uma marronzinha mais clara marca a raiz do cílio superior, côncavo com outro marronzinho, se quiser fechar com uma mais escura no cantinho, fica perfeito, tá bom? Vamos falar do rímel e da máscara, tá? Nós estamos no terceiro passo, focado no olhar. Eu acredito que muitas já passaram o rímel, ou para aquelas que não têm nenhuma prática com o rímel, a gente vai falar, é bem simples, eu vou mostrar uma tela para vocês que é bem simples, bem didática, muito facinho de você espalhar, né? O ideal no rímel, não se aventura sem espelho. Eu tenho mania de passar rímel sem espelho, às vezes eu passo o meu marido dirigindo, mas eu já peguei essa habilidade, mas o ideal é vocês não se borrarem, né? Então vocês pegam o espelho, fica bem de frente para o espelho, levanta o queixo levemente, tá? Deixa os olhos soltinhos, deixa os olhos meio caidinhos e não esqueça de tirar, tá? O excesso antes de aplicar. Vai pegar a esponjinha, tira o excessozinho. Aí você vai, num movimento único, aplicar a máscara dos cílios superior primeiro, tá? Daí você vai pegar bem da raiz, chega a esponjinha bem pertinho da raiz dos cílios e vai até a ponta, tá? Sempre seguindo do canto externo para o interno. Tá bom? Aí na fotinho dá para vocês verem mais ou menos o movimento. Agora a parte de baixo, gente. Tem gente que gosta de passar a máscara e o rímel na parte de baixo, para ficar aquele olhar bonequinha, né? Eu não uso muito, tá, gente? Na parte de baixo, não gosto muito, não. Quando eu vou em festa, alguma coisa assim, eu passo. Geralmente eu só dou essa levantada no olhar em cima e já acho que tá mega ótimo, tá lindo e saio feliz, tá? Mas para os que querem fazer nos cílios inferior, dê preferência, então, para uma máscara que o aplicador dele seja menor, mais fininho, tá? Porque senão você pode encostar nos pelinhos, juntar os pelinhos, borrar.
entendeu? Então assim, se ele for menorzinho, vai ficar mais fácil para você maquiar a parte de baixo também, tá? Eu tenho umas dicas aqui para vocês, assim, a máscara para cílios, tá? Ele é um dos melhores truques hoje, que eu acredito, de maquiagem para pele maduras, tá? Até porque, assim, vocês há de concordar comigo, e já deve ter acontecido com alguma de vocês, que com o passar do tempo nossos cílios vão ficando mais ralinhos, né? Então a gente acaba perdendo um pouquinho esses pelinhos dos cílios, né? Então, para dar um efeito bonito, né, o ideal é caprichar mesmo, passar a máscara. Eu gosto de passar bastante no canto externo, sabe, do cílio superior. Pego o cantinho externo ali, dou mais uma castigada, porque além de dar um volume naquela região, ele dá uma impressão assim de levantar o olhar, né? Parece que você fez aquele gatinho, vamos dizer assim, né? Então, assim, a gente tem que ter um cuidado, mas a gente ajuda sim a levantar esse olhar, tá? Eu costumo falar assim que o olho da gente acaba ficando pesado, ele fica cansado, ele fica mais caidinho, então a máscara, o rímel, ele é um coringa aí para levantar esse olhar, tá bom? Gosto dos rímels marrom para dia, tá? Porque ele não evidencia também muitas rugas, né, dá aquele ar mais leve, valoriza, dá uma levantada no olhar, mas é óbvio que o rímel preto, tanto dia quanto noite, também tá liberado, tá? E usar provas d'água melhor ainda, porque não escorre, não borra. Se você puder investir num melhorzinho que seja a prova d'água, também são ótimos, é crucial para a maquiagem e também dá uma feminilidade aí muito grande, tá bom? Para o olhar da gente. Tá certo? Vou compartilhar mais uma tela com vocês, aqui da última parte do terceiro passo. Quanto tempo nós estamos? Nós temos ainda algum... Tá. Vou passar o quarto e o quinto passo para vocês, que é até um pouquinho mais rápido o quarto e o quinto, tá? Aqui é mais para vocês saberem como aplicar um blush, tá? O blush eu falo que é a aparência saudável. E o que é legal vocês saberem, quem é iniciante, tem muita gente que já pratica também, não acha que o blush sempre tem que ser daquele jeitinho, de baixo docinho, na diagonal, mas não é. O que é legal? É legal você conhecer o seu rosto. Você tem o rosto quadrado, você tem o rostinho, um formatinho de coração, que é esse queixinho pontudinho, você tem um rosto mais oval, mais longo, né, ou oval. Então, assim, se você identificar o seu rosto, você tem uma forma diferente de passar o blush, tá? Então, no rosto quadrado, você vai passar ele exatamente na maçã do rosto e não muito próximo ao nariz, tá? E sempre na diagonal. Se o seu formatinho é rosto de coração, você vai concentrar o blush bem na parte baixa da maçã do rosto. Então, você vai achar só a maçãzinha e vai pôr ele um pouquinho mais para baixo. Se o seu rosto é longo, é o contrário. Você vai pegar no centro das maçãs do rosto e espalhar atravessando a linha média dos olhos, tá? Em direção ao nariz. E se o seu rosto é oval, você vai pôr na maçã dos rostos e espalhar na direção da orelha. Aí você vai pôr bem na maçãzinha mesmo, tá? Então, se você quiser anotar, é assim. O quadrado é na diagonal, nas maçãs. Formato de coração, na parte baixa das maçãs. Rosto longo, você vai vai espalhar no centro das maçãs e vai atravessar para a linha em direção ao nariz, né? Dos olhos e ao nariz. E se for o oval, você vai passar na maçã do rosto em direção à orelha, tá? Acredito que você já identificou o seu e já anotou o seu mesmo.